A igreja reformada, quando ela começou, a gente... É engraçado porque a gente começou num caixote, a gente apoiava a Bíblia nesse caixote, e ali na Calçada da Fama, ou em algumas vezes na Praça Olímpica, a gente começava a pregar o Evangelho. E eu lembro que no início, era por volta de umas 6 pessoas no máximo, até menos, e do nada, em algumas das reuniões, as primeiras, começavam a surgir pessoas curiosas ali ao nosso redor para saber o que a gente estava falando e pregando. E com isso, essas pessoas acabavam sendo evangelizadas e alcançadas, né? Quando a igreja surgiu, eu vejo que a igreja começou com um propósito diferenciado da igreja convencional. É claro que os nossos irmãos da igreja convencional, e quando eu digo isso eu faço uma distinção de uma igreja mais evangelística ou de uma igreja que ela é mais tradicional, ela está dentro do templo, na sua zona de conforto. Eu não estou generalizando. Quando eu digo isso, na verdade, eu estou dizendo que boa parte das igrejas, em seu tempo, entraram em uma zona de conforto. E quando a igreja reformada surgiu, a igreja reformada buscava justamente, busca ainda, sair dessa zona de conforto. E isso é muito marcante para mim, porque nesse contexto nós sofremos muitas críticas dos nossos irmãos. E eu até entendo essas críticas, porque na mentalidade nossa é difícil a gente entender uma igreja que não tem templo, que se reúne nas casas. Por mais que isso seja semelhante à igreja primitiva, no nosso contexto, isso é algo muito diferente. Porque com o decorrer dos anos e dos séculos, a igreja foi investindo muito em templos. E quando eu digo templo, eu digo não templo do Espírito Santo, que é o corpo humano, as pessoas. Eu digo templo físico, feitos por mãos humanas. Mas a gente entende que a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus não investe em templos feitos por mãos humanas. Por mais que a gente possa usar os templos, a gente deveria investir em pessoas. Então eu lembro que o nosso primeiro lema do primeiro ano da igreja era um ano investindo em templos. E era uma contradição muito profunda, porque ao mesmo tempo que era uma contradição, era uma verdade. As pessoas falavam, mas vocês não têm templo. Então é uma contradição, vocês estão investindo em templo sem ter um. Mas a gente sabia que não era desse templo que a gente estava falando. Da mesma forma que Jesus, quando ele falava do seu templo, ele falava que iria reerguer o seu templo após, quando ele estava lá em Jerusalém. E ele falava, olha, esse templo aí não vai haver pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas eu vou erguer o meu templo muito mais rápido, estou aqui conjecturando, do que vocês podem imaginar. Ele estava falando do corpo, da igreja, das pessoas, do ser humano. E é exatamente sobre isso que a gente falava e cria muito no início e ainda crê. Então, quando a gente iniciou, a gente tinha muito essa visão. E hoje, 10 anos depois, nós já temos um templo físico e se torna um desafio ainda contínuo para a igreja reformada não cair na mesmice de muitas igrejas, claro que eu não vou generalizar, mas muitas igrejas que entram nessa zona de conforto. Zona de conforto essa que tanto a gente criticou. Então hoje a gente tem um desafio de não investir num lugar de reunião, que pode ser investido, pode ser utilizado, mas principalmente investir no corpo, nas pessoas, na igreja de Cristo.